Essa noite eu quero trazer um assunto atual, interessante. E eu quero começar falando da nossa nação, falando do nosso Brasil. É sabido que o nosso Brasil foi colonizado por volta de 1500 pelos portugueses. Eles trouxeram da cultura deles, da origem deles, o catolicismo, que foi implantado em nossa nação como a religião oficial. Nós estudamos na escola a questão dos padres jesuítas, né, toda aquela história que teve. Enfim, o nosso Brasil foi colonizado por essa cultura católica. E no ano de 1557, veio de Genebra os primeiros missionários calvinistas. Então, nós que somos presbiterianos podemos bater no peito e falar que o primeiro culto que teve no Brasil foi os calvinistas. Então, desde então, se formou em nossa nação essa cultura cristã, tanto com o catolicismo quanto com o protestantismo. E hoje, a nossa população brasileira está declarada em 84% da população cristã. Ou seja, praticamente a cada 10 pessoas, 9 se dizem cristãs. Desses 87, 57% confessam o catolicismo e 27% a fé protestante, os evangélicos. Eu fui procurando alguns dados e achei interessante que no último censo detectou-se que tem uma cidade no Rio Grande do Sul que chama Montori. Ela tem 98% da população dela é católica. Então imagina uma cidade onde 98% da população é católica. E outra cidade também no Rio Grande do Sul que chama Arroio do Padre, mas que não é católica. 88% são protestantes. Então, ou seja, naquelas duas cidades que foram as que mais se destacaram, assim, os extremos da fé, da confessionalidade, né, tem quase toda a população. Chegaria ali em Montori, quase que 100% da população se diz católica. Eu analisando esses dados, eu fiquei tendo essa expressão numérica do tamanho do nosso cristianismo dentro do Brasil, me veio algumas perguntas, que eu fui procurar alguns dados. No ano de 2024, houve 600 mil denúncias de abuso sexual infantil. Em 2024, só em um ano. No ano de 2025, tiveram 1.568 feminicídios e 34 mil homicídios. Atualmente, nós temos 366 mil pessoas em situação de rua e 6,5 milhões de pessoas em situação de fome. E aí eu me pergunto, um país cristão, com 84% da população cristã, poderia ter 600 mil denúncias de abuso infantil? Não tem alguma coisa errada nisso? E aí eu descobri que atualmente tem um fenômeno novo, atual, que ele é chamado de cristianismo cultural. Alguém já ouviu falar? Cristianismo cultural? Esse fenômeno é marcado por pessoas que se identificam com alguns valores cristãos, mas que não estão e nunca estiveram ligados a nenhuma denominação religiosa, seja ela católica ou protestante. Simplesmente se dizem cristãos. Por isso que nós chegamos nesse número de 84% da população cristã no Brasil. Esse movimento ele ganhou força nos últimos anos através de um desejo que foi nascendo na população de mudança, um desejo de trazer de volta o conservadorismo. Um dos movimentos políticos, eu não vou falar de política, mas um dos movimentos políticos que surgiu alguns anos atrás, tinha como slogan Deus, Pátria e Família. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Mas só que esse movimento ele não é de agora. Esse slogan não é de agora. Em 1933, quando foi feito o Estado Novo em Portugal, Salazar, que tomou o governo de Portugal para ele, de 33 até 74, ele tinha esse lema, Deus, Pátria e Família. Em 1930, foi instituído também por um partido político da época no Brasil, o mesmo lema, Deus, Pátria e Família. Então, ou seja, esse lema é interessante. Deus, interessante. Pátria, quem nós somos, a nossa Constituição. Família, algo de valor. Mas tudo isso criou-se o quê? Cristãos de carteirinha, que entram naqueles 84%. E esses cristãos de carteirinha, que eu digo, eles concordam com alguns pensamentos cristãos, por exemplo, defendem a família, e outros concordam com outros pensamentos que não são cristãos, como um pensamento que eu já ouvi muito falar, bandido bom é bandido morto. Eu acho que já vi isso da boca de muito cristão saindo isso, e não sei se é assim que Jesus nos ensinou, Ele ensinou um pouco diferente, amar os nossos inimigos, orar por eles. Então, essas pessoas elas não conhecem o verdadeiro cristianismo. E é bem possível que cristãos culturais, eles façam até parte de uma igreja, venham até fazer parte
de uma denominação, mas só que eles nunca conheceram um cristianismo que transforma a vida. Aquele cristianismo que nós conhecemos, que nos mostra que somos pecadores, que carecemos da graça, da justificação, que estamos condenados ao inferno, mas se não fosse o Senhor, se não fosse essa graça, nós estaríamos condenados, mas pela morte e ressurreição de Cristo nós estamos salvos. Eles não conhecem isso. E por causa desse fenômeno, nós percebemos um alto índice de rotatividade dentro das igrejas. Não sei se vocês já perceberam isso. Pessoas que entram na igreja, ficam um tempo e saem. Não há uma conversão genuína. Essas pessoas, muitas vezes, elas vêm porque concordam com algumas coisas, como eu já disse, porque acham interessante estar na igreja, o bem-estar. Eu já ouvi amigo meu falar, a igreja é um lugar legal para criar os filhos. E só para isso. Então, vem para a igreja o quê? Para a igreja educar os filhos, não para ele ser transformado. Não porque o Espírito Santo impeliu ele a isso, né? Então, eles acham que a igreja é um bom lugar para se estar. Tanto é que, anos atrás, ser crente era motivo de chacota. Você pega algumas décadas atrás, o cara que andava com uma Bíblia na mão, todo mundo ria dele. O cara que ia no domingo para a igreja, todo mundo ria dele. Se ele falasse que ele era crente no trabalho, pronto, piada em cima de piada. Mas só que hoje, as coisas mudaram. Hoje, muitas vezes, como se diz, é moda ser evangélico, está na moda. Está na moda participar de um evento tipo Legendários ou algo do tipo, está na moda. Eles vêm não constrangidos pelo Espírito, mas só que por conveniência, por concordarem com algumas posturas, como eu disse, e muitas vezes vêm para buscar mais uma experiência espiritual, religiosa. Mas essa noite eu quero falar do quê? Eu quero falar daqueles que vêm e realmente têm um encontro com Jesus, um encontro transformador. E o tema dessa noite é o encontro com Deus gera. Vamos abrir a palavra de Deus em Juízes 6, versículo 22. Talvez uma história bem conhecida já de alguns. Juízes 6, 22. Amém? Todo mundo abriu? Amém. Diz assim o texto. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome. O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se, quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar. Amados, o texto aqui fala de um encontro de Gideão com o anjo do Senhor, né? Aqui, se nós lermos para trás, nós vamos ver que o povo israelita estava passando por um momento tenso, eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas.
Tudo que eles plantavam, tudo que eles tinham, quando chegava a época da colheita, os midianitas vinham e levavam tudo embora deles. E ali, Gideão está num tanque de prensar uvas, malhando trigo escondido para que os midianitas não vissem. E aí vem o anjo do Senhor falar com ele. E aí desenrola toda a conversa e chega nesse ponto que nós vamos tratar aqui, que é após esse encontro, né? Então, esse encontro de Gideão com o anjo do Senhor, o primeiro ponto que eu quero trazer é, o encontro com Deus, ele gera temor. Versículo 22 diz assim, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. E aí, no versículo 23, Deus disse para ele, fala, você não vai morrer. Até aquele momento, Gideão não tinha reconhecido o anjo do Senhor como Deus ali. Enquanto travava aquele diálogo nos versículos anteriores, ele não tinha percebido. Talvez a manifestação do anjo do Senhor ali estava corpórea, talvez ele pensou que era só mais um homem, às vezes um profeta de Deus, e ali ele foi travando aquele diálogo. Mas no versículo anterior a esse, no 21, quando ele faz um holocausto, que ele coloca um cabrito, o anjo toca, tudo pega fogo e o anjo desaparece. Aí os olhos dele falam, puxa, eu estava diante do anjo do Senhor, né? A aparição do anjo do Senhor no Antigo Testamento, são em vários momentos aparece esse termo, anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a Moisés. E a teologia trata isso como a teofania. E o que é a teofania? Teofania é como se fosse aquele anjo do Senhor, o próprio Jesus. Seria uma aparição de Jesus fora do tempo. Por que fora do tempo? Porque o tempo, o Cronos, pertence a nós. Nós estamos presos ao tempo. Deus não. Muitas vezes nós temos na nossa mente aquela ideia de que Jesus apareceu na história quando ele nasceu. Mas a Bíblia fala que na fundação do século ele já estava lá. Ou seja, ele é de era a era, ele é de eternidade a eternidade. Então, naquela época, as aparições poderiam ser Jesus aparecendo fora do tempo para eles. E também carregava-se aquela ideia que foi escrita em Êxodo 33, 20, quando Moisés fala com Deus, e Deus fala assim, ó, você não pode ver a minha face, senão aquele que vê a minha face morrerá. Os teólogos falam que não é a questão de ver a face, é a questão de ver a glória completa de Deus. Nós, pecadores, não suportaríamos ver a manifestação completa da glória de Deus. Mas tanto que Moisés viu Deus de costa, passou por ele viu alguma coisa de Deus. Mas na cultura ficou essa ideia, se eu ver Deus, eu morro. Manoá, pai de Sansão, quando o anjo visitou, ele falou, cara, eu vi o anjo, eu vou morrer. E assim, Gideão também, eu vi o anjo do Senhor, eu vou morrer. Isso gerou temor em Sansão. Quando nós temos um encontro com Cristo em nossas vidas, quando nós temos um encontro com Deus, isso deve gerar temor em nossas vidas. E esse temor tem que mudar a nossa forma de viver, os nossos procedimentos, o nosso linguajar, a nossa postura. Temor não é medo. Nós devemos ter medo do pecado, não ter medo de Deus, ter medo de pecar. Temor está muito mais ligado a uma reverência para com Deus do que medo. Porém, na caminhada cristã, eu já vi pessoas que passam anos dentro da igreja e parece que não adquirem o temor do Senhor. Eu me lembro de uma pessoa que era da nossa igreja aqui, que era de mais tempo de caminhada cristã minha do que eu, e ele tinha um péssimo hábito de falar palavrões. Tudo que você ia conversar com ele só falava palavrão. Uma pessoa, como se diz, caindo os dentes de crente. E não mudava. Aí eu pergunto, onde está o temor no coração de uma pessoa dessa, que não muda uma atitude tão ruim para com Deus e para com as outras pessoas, né? E muitas vezes no nosso dia a dia, quando nós vamos perdendo o temor de Deus aos pouquinhos, nós passamos a ter medo da morte. Alguém aqui quer morrer hoje? Levanta o braço. Não. Ninguém quer morrer.
Nós temos medo da morte física, não temos? Muitas vezes temos. Não queremos morrer. Mas só que nós perdemos o temor, perdemos medo da morte física, mas perdemos o medo da morte espiritual. Quando nós perdemos o temor de Deus, nós também perdemos o medo da morte espiritual, que a morte espiritual é o quê? É a paga, é a consequência do pecado. Há também aquelas pessoas que não têm reverência com as coisas de Deus, perdem o temor. Há anos atrás, quando você chegava num culto, se tivesse um momento de oração, ninguém entrava na igreja. As pessoas aguardavam terminar o momento de oração para entrar na igreja. Em casa, às vezes passa batido, mas geralmente, se tem alguém orando ali para comer alguma coisa, os outros ficam quietos. Os outros param o que está fazendo, em respeito, em reverência àquela pessoa que está falando com Deus. Muitas vezes as pessoas chegam atrasadas. Eu brinco, falo que se Deus marcar a hora para vir buscar o povo dele, metade da igreja vai ficar. Certa vez estava na porta da igreja, uma irmã chegou e falou: amado presbítero, não tem como você conversar com o pastor, isso no culto de domingo, tá? Para fazer o culto meia hora mais tarde, que meu marido vai para o sítio, ele não consegue chegar. Falei, cara, não tem nem o que falar para uma pessoa dessa. Ela quer que mude a hora do culto por causa do marido que não chega no horário. Não tem reverência, não tem preocupação com as coisas de Deus. Está no meio do culto, está mexendo no celular, entra e sai. Então as pessoas perderam o temor e a reverência com Deus. Mas como Gideão teve, Gideão é outro cara. Como Gideão teve esse temor quando teve o encontro, temor da morte, temor diante de Deus, nós precisamos carregar em nós esse temor, amém? Essa reverência para com Deus. O segundo ponto é que o encontro com o Senhor gera paz. Diz no versículo 23 assim: disse, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. O Senhor não veio falando outra coisa senão paz. Naquele tempo, diz o capítulo 6, no versículo 1, versículo 2, né? Falava que os israelitas estavam escondidos, porque havia a perseguição dos midianitas, porque eles tinham se afastado de Deus. Ou seja, talvez Gideão estava em alguma coisa, não estava tão alinhado com Deus. Mas só que Deus não veio trazendo a condenação, Deus veio trazendo a paz. Ao invés de morte, Deus trouxe paz. E um verdadeiro encontro com Cristo em nossas vidas deve nos gerar paz. E eu já vi cristãos, ou pessoas que se dizem cristãos, que você conversa com ela, é só tribulação e luta. Gente, a pessoa vive uma vida de tribulação, de luta, nunca está em paz, tudo que você fala para ela, não vai dar certo. Como é que está o trabalho? Está ruim. Como que está a política? Está ruim, o governo está ruim. Sabe, nada, nunca está bom para essa pessoa, ela não consegue enxergar a bondade de Deus em nada, não tem paz na família, não tem paz nos relacionamentos, não tem paz na igreja, no trabalho, em lugar nenhum. Nunca está em paz. Não é que nós não vamos ter problema, é diferente. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter aflições, nós vamos ter lutas, dificuldades, mas só que elas não nos dominam. Quando nós temos um encontro com Cristo, a paz dele reina em nossas vidas. Nós podemos passar por tribulações, por lutas, mas só que nós vamos desfrutar do agir de Deus em tudo isso. E Gideão entendeu isso. Tanto é que no versículo seguinte ele levanta um altar e põe o nome daquele altar de o Senhor é paz. Ele entende, ele compreende que Deus é paz. E nós precisamos entender isso em nossas vidas. Nós precisamos entender que vamos passar sim por tribulações, por lutas. Mas quando nós conhecemos o caráter de Deus em nossas vidas, a bondade de Deus, que Ele está presente em nosso meio, mesmo em meio às tribulações, nós passamos em paz. Ontem nós tivemos uma reunião do conselho e a Lena disse algo muito importante. Ela falou assim, as pessoas querem ter testemunho, mas não querem
passar pelo processo e sofrer para poder contar o testemunho, né? Então nós temos que, no meio das nossas lutas, daquelas que vão gerar testemunho, nós devemos passar por ela em paz. Terceiro ponto, um encontro com Deus gera compromisso. Versículo 24 diz assim: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Após esse encontro, Gideão prontamente foi e erigiu um altar ao Senhor. Ou seja, após o encontro com Deus, houve uma mudança real de atitude na vida de Gideão. Ele passou a ser um homem compromissado, gerou compromisso. Eu costumo conversar às vezes com a minha esposa, e no pouco tempo que eu tenho de caminhada cristã, eu falo para ela, eu percebi que já existe 2 tipos de crente quando se converte. Existe o primeiro tipo de crente, ao meu modo de ver, quando ele se converte, ele se entrega a Cristo, ele se prostra, ele se vê como pecador, ele tem a sua vida transformada, ele se envolve na obra, às vezes de forma muito prudente, vai se envolvendo aos pouquinhos, não faz barulho com o que Deus está fazendo na vida dele. Sabe, ele tem uma conversão genuína, firme. Ele é como aquele publicano da parábola de Jesus, que chegou no templo e falava: Senhor, eu sou pecador. Batia no peito e falava: Senhor, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, ser propício a mim. E aí tem um segundo tipo de crente que eu vejo quando se converte. O cara se converte, logo ele já quer participar de tudo, já quer ser líder, ele, já tem aquela postura de santo, vive uma vida, tudo ele espiritualiza tudo. Ele, sabe, ele fica num nível assim, tipo super crente. Você que tem um tempo a mais de caminhada, você chega assim, você fica até meio com vergonha de ficar perto do cara. Fala, puxa, chama Deus de você, já fala, cara, está tão íntimo assim, já está chamando Deus de você. E essas pessoas, elas mostram a transformação externa, mas dentro delas não tem nada. Dali a pouco você pode saber, vai dar problema. Se desvia da igreja, ou abandona de vez a igreja, a fé. Eles tocam aqueles tambores à frente deles, mas só que é tudo externo, é tudo por fora. Não tem compromisso nenhum com o reino, não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Parece qualquer coisa, eles abandonam a fé. E o encontro real com Cristo, ele tem que gerar em nossa vida um compromisso eterno, constante, duradouro, que permanece. Sabe? Nada pode nos abalar diante do compromisso que fizemos com Deus. Muitas vezes nós nos abatemos. A palavra de Deus tem N exemplos de muitas vezes das pessoas se abaterem, como Elias. Elias foi para a caverna. Depois de uma vitória tão grande contra os profetas de Baal, ele correu para a caverna, se escondeu. E nós, muitas vezes, vamos para a caverna, mas só que nós não ficamos ali. Elias não ficou lá. Nós não ficamos prostrados. Em Cristo nós temos força para continuar, porque o nosso compromisso é com Ele. É um compromisso de perseverança. Então, aqueles que têm um encontro contigo, com Cristo, eles seguem em compromisso perseverante. Custe o que custar. Tropeça, levanta, mas está ali, está firme. É fraco, mas está firme, está indo. Não abandona a fé em momento algum. O quarto ponto. O encontro com Deus gera ousadia. Versículo 25 a 29 diz: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado,
e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Quando Gideão foi abordado pelo anjo do Senhor, no começo desse capítulo, e o anjo do Senhor começa ali a discorrer e fala, Gideão, você vai libertar o povo dos midianitas. Ele faz a mesma coisa que Moisés fez diante da sarça ardente. Ele começa a inventar um monte de desculpa. Não isso, não aquilo, não. Mas quando ele toma ciência, porque até então ele não tinha tomado ciência que ele estava diante de Deus. Quando ele toma ciência de que ele está diante de Deus, aquela aparição, aquele encontro, gerou nele ousadia. Primeiro, ousadia para levantar um altar, logo no versículo 24, como a gente leu. Ele vivia no meio de uma cultura idólatra, que adorava Baal, que adorava Será. E ele foi ousado em levantar esse altar. E depois ele foi ousado em destruir os altares pagãos e utilizar a madeira dele para construir um altar a Deus e queimar um novilho. Gideão foi ousado. Ele foi ousado em se levantar contra o sistema de idolatria, contra aquele sistema que estava instalado tanto na sociedade quanto na família dele. Porque não é, não, ele era família de crente, não. O pai dele era dono dos altares, diz a palavra. Ele se rebelou contra o pecado, mas ele usou essa ousadia para fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus queria que ele fizesse. E quando nós nos encontramos com Deus, temos esse encontro com Deus, nós precisamos ser ousados, porque a palavra de Deus em João, ele fala, vocês, se forem amigos de Deus, vocês serão inimigos do mundo. E nós vivemos numa cultura corrupta, nós vivemos numa sociedade corrupta, e que muitas vezes é difícil dizer não para essa sociedade. É difícil dizer não para as coisas desse mundo que vai nos cercando. Até mesmo a religião está corrompida. É uma lógica de mercado, muitas vezes, na religião. Você tem que dar para você ganhar. Você tem que se sacrificar para ganhar, para ter. Nós não podemos andar segundo os padrões desse mundo. Entretanto, ousadia não é loucura. Ousadia é prudência. Ousadia é uma posição consciente. Gideão não foi louco de sair destruindo as coisas. Se ele tivesse feito daquele momento, daquele jeito, naquele mesmo instante, seria de dia, talvez ele estaria morto, ele não ia concluir a obra de Deus. Mas só que ele foi prudente, ele esperou a noite. Chegou a noite, ele agiu, fez o que tinha que fazer, foi ousado e atingiu o objetivo para o qual Deus chamou ele. Então a atitude ousada do crente, ela passa pela direção do Espírito Santo. Não é, minha família é católica, tem um monte de santo. Não, agora eu sou de Jesus, vou lá quebrar. Não. Age pela ousadia, mas só que direcionado pelo Espírito Santo. Eu preciso falar com meu amigo a respeito disso. Seja ousado, mas vai na direção do Espírito Santo, não do seu jeito, da forma que você pensa que é correta. Peça orientação ao Espírito Santo. Nós não podemos ser medrosos, tímidos, mas só que não somos loucos, somos ousados segundo a vontade de Deus. E por último, amados, eu ia colocar mais uns 15 tópicos aqui, mas vamos ficar só mais nesse. O último ponto, o encontro com Deus gera impacto e mudança naqueles que estão ao meu redor. Versículo 30 diz assim, os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Joás, pai de Gideão, era dono daquele altar.
Certamente Joás se prostrava diante daquele altar. Mas aquela atitude ousada, a fé de Gideão, o que ele fez, constrangeu a sua família, constrangeu Joás a defender o seu filho. Ele poderia entregar e falar, não, realmente, esse filho meu é desobediente, terrível esse guri. Pega, mata ele. Mas não, ele defendeu. A postura de Gideão, respondendo às ordenanças do anjo, marcou sua família a ponto de influenciar rapidamente a decisão de Joás, de seu pai. Quando nós temos um encontro com Deus, o nosso caráter é transformado. As nossas atitudes e o nosso procedimento devem influenciar aqueles que estão ao nosso redor. E não é como eu disse atrás, aqueles que tocam trombetas e fazem o escarcéu. Esses muitas vezes não permanecem na presença de Deus. Mas só que muitas vezes no silêncio, nós vamos alcançando corações. Eu vi um pastor dizer, eu não sei a fonte, não é ele que cita, ele citou um escritor, eu não lembro qual, mas ele fala assim, de 100 pessoas, 100 pessoas que não são crentes, uma pessoa vai ler a Bíblia, 99 vão ler os cristãos. Então, a nossa atitude tem que ser transformadora na sociedade. Nós não podemos ser esses cristãos que falam, não, bandido bom é bandido morto. Que tipo de cristão nós somos? Ser aqueles que, não, nós defendemos Israel, então vamos acabar com Gaza, né? Eles merecem, eles adoram outro Deus. Não. Nós precisamos ser cristãos que faz a diferença com atitudes, com palavras, com piedade, com amor, sabe? Com misericórdia, agindo com misericórdia, com coração mesmo nas pessoas. Dessa forma, nós vamos produzir atitudes que mudam o mundo e que marcam aqueles ao nosso redor. O meu desejo é que a palavra, a reflexão dessa noite, faça com que nós olhemos, não para os outros, né? Muitas vezes nós ouvimos palavra, queremos apontar o dedo, mas que nós possamos olhar para dentro de nós, né? E ver se nós realmente na nossa vida, na nossa caminhada cristã, genuína, que buscamos ter, será que nós temos tido esse temor de Deus, a paz, andado em compromisso com Ele, com a sua palavra, sendo ousado, impactando, marcando aqueles ao nosso redor?